Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Abra sua Bíblia, queremos ler juntos. Está escrito: e, convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades. Eu li aqui na versão Almeida Revista e Corrigida, na King James: havendo Jesus convocado os 12, e eu creio que ele convocou você, ele entregou um convite para você, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizarem curas. Graças a Deus, aleluia. Olha o que ele fez: ele convidou, ele treinou e ele agora encheu de poder e de unção cada discípulo escolhido por ele e que aceitou, porque ele escolheu outros também, ele chamou outros também, mas que não aceitaram. Então agora ele dá poder, ele confere poder e unção a estas pessoas, a esses discípulos, para fazer a obra dele. Jesus, ele se revelou a inúmeras pessoas. A alguns ele fez convites especiais para segui-los. A alguns, como o pobre e jovem rico, recusou, mas 12 toparam. E esses 12, então, foram os 12 discípulos. Junto com Jesus, presenciaram milagres de curas, libertações. Eles puderam experimentar um ensino que jamais tinham ouvido, este vindo direto do Pai através de Jesus, muito acima de qualquer religião ou do judaísmo que eles ali tinham ouvido e até lido na Torá e nos pergaminhos. Mas agora vinha uma segunda parte daquele convite irrecusável. Não era mais só acompanhar as pegadas, não era mais só assistir Jesus fazendo milagre, não era mais só ouvir Jesus pregando, não era mais só ver Jesus abraçando o leproso, não era mais apenas olhar, contemplar. Chega um dia na nossa vida que nós saímos desse tempo apenas de contemplar. Não é que a gente não vai contemplar, vamos sim, mas nós saímos desse tempo de apenas contemplar, de apenas ouvir, porque ouvir é importante, alguns nem ouvem, mas saímos desse tempo de ouvir apenas para atuar. Chegou esse tempo, então, de colocar em prática a segunda fase do convite irrecusável, que era praticar os ensinos de Jesus com a mesma fé do Mestre Jesus. Então aqui em Lucas 9:1, nós vimos que ele convocou, Jesus chamou, Jesus falou: vem agora, eu quero trabalhar com vocês de uma forma diferente. Até aqui vocês viram, talvez até aqui você congregou, graças a Deus, talvez até aqui você fugiu do pecado, talvez até aqui você resistiu ao mal, talvez até aqui você aproveitou para conhecer a Bíblia, talvez até aqui você deixou Jesus libertar você, deixou Jesus fazer a obra na sua vida, deixou Jesus operar, Jesus revelar, Jesus mudar a sua história. Glória a Deus, você fez certo, você permitiu Jesus trabalhar, e eu sei que tem coisas para trabalhar na minha vida, então eu imagino que tem coisa a trabalhar na sua vida também, mas daqui para frente, chegou a hora de entrar na segunda fase do convite irrecusável que você aceitou, chegou a hora de você passar para a prática, chegou a hora de você deixar ser usado por Deus completamente nessa obra maravilhosa. Na caminhada com Jesus, nós não podemos desconsiderar os processos e nem as fases. Nós não vamos ficar apenas numa fase, durante toda a nossa vida. Pastor, mas estamos em pandemia. Aí ele já sabia disso. Tantas coisas virão. Me lembrava hoje mais cedo que em 2015 nós não vivemos uma pandemia, mas nós vivemos uma seca terrível. Não sei se você se lembra como ficou a nossa cidade, o estado de Minas, São Paulo, sem água numa grande metrópole. Nós vivemos uma crise hídrica, agora nós estamos numa crise sanitária. Se a igreja parar, olha bem, não estou falando de aglomerar e quebrar ali os protocolos e agir de irresponsável, como um irresponsável, não é isso? Mas se a igreja parar por causa das crises, meu Deus, já deveríamos ter parado há muito tempo como igreja do Senhor, e a igreja não parou. Estamos em 2020, a igreja não parou. Então eu não posso desconsiderar as fases na caminhada cristã. Sim, eu tenho que perseverar crescendo, desenvolvendo a minha salvação. Os discípulos estavam lá quando a filha de Jairo tornou a viver.
Glória a Deus, já pensou como é que eles ficaram? Cheios de fé, porque viu Jesus fazendo um milagre. Jesus agora vira para eles e fala: olha, eu vou conceder vocês o mesmo poder que há sobre mim, eu vou conceder a vocês, porém não é no nome de vocês, continuará sendo em meu nome. Então eu estou dando autoridade para vocês pregarem, orarem, e ali pessoas serão curadas. Eles presenciaram também no todo da história aquele endemoniado gadareno ficando livre, e também viram aqueles pães e peixes ali sendo multiplicados e multidões sendo alimentadas. Eu não sei o que você já viu na presença de Deus, do que você já ouviu, dos milagres que Ele fez na sua vida, do cuidado que Ele tem com você, do amor dispensado. Eu não sei o que você já participou, mas há algum propósito, não é apenas assim para abençoar você. Tudo bem, é bom demais ser abençoado, é bom demais ser cuidado, é bom, é muito bom, mas chega um tempo na nossa vida que a gente continua sendo cuidado, mas que a gente começa a cuidar de outras pessoas, que a gente começa a se envolver com a obra mais de perto, que a gente começa a se interessar por participar daquilo que realmente vale a pena, daquilo que realmente tem valor. E o que tem valor? Salvação de vidas. O que tem valor? Pessoas regeneradas, transformadas, libertas, pessoas resgatadas para o Senhor Jesus. E é claro, como nós falamos aqui, independente da área que você tiver, você pode exercer o seu chamado. Alguns exercerão de forma integral, mas nem sempre começa assim. Deus tem um plano para cada pessoa. Há uma fase que a gente acompanha, aprende, aplica na nossa vida. Temos que ser praticantes, falou Tiago. Aquele que assim faz, Jesus então vê o seu compromisso e o chama para uma segunda fase, chama para ser portador de milagre na vida de outras pessoas, chama para ser a igreja, chama para servi-los, para ser servo de Deus, para ser usado para a glória e louvor. Você está pensando, mas eu posso ser usado, eu posso participar da obra, eu posso fazer algo. Jesus precisa de mim. Às vezes nos diminuímos tanto, mas Ele nos diz que nós somos seus discípulos, que nós somos filhos junto com Ele, que nós somos co-herdeiro com Ele. A palavra diz isso, co-herdeiro com Cristo. Ele diz que os discípulos, eles se permanecerem firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, receberão galardão no céu. É com você que Ele está falando, é com você que é discípulo, você que é a igreja dele. Às vezes então nós pensamos que não vamos conseguir servir, mas sim, nós temos condições e fomos chamados para servir o nosso Rei Jesus. Se você não é mais a multidão, é porque aceitou seguir Jesus. E se você aceitou segui-lo de perto, se você aceitou obedecer às suas ordenanças, se você entende ser Ele seu Senhor e seu Salvador, entenda que estava no pacote a sua disponibilidade, junto com um coração submisso e ensinável. Eu vou repetir para você anotar aí. Entenda que estava no pacote a sua disponibilidade, junto com um coração submisso e ensinável. Quando eu me converti, eu estava trabalhando. Eu era representante comercial na época, viajava, vendia, fazia ali negócio para a empresa que eu representava. Depois seguia minha caminhada profissional, mas sempre servindo ao Senhor. Chegava do trabalho, às vezes ia direto para a igreja, às vezes durante o domingo eu tinha ali uma tarefa, uma função no culto da manhã, ali junto aos adolescentes, na EBD, junto ali com a Eliane. Depois da tarde era preparação de batismo, à noite eu estava no culto. Glória a Deus, às vezes tinha que pregar no meio disso tudo. Amém. A gente recebe um chamado, o coração da gente queima. Às vezes o pastor me chamava para fazer uma visita, às vezes eu perguntava, não tem algo que eu posso participar, me envolver, porque eu entendi, eu fui chamado e eu preciso fazer a obra de Deus, mesmo trabalhando, mesmo sendo um profissional. E hoje nós estamos aqui pela misericórdia dele. Então disponibilidade estava no pacote, mas de forma clara. Nós não estamos no ano 20, depois de Cristo, e sim em 2020. Então, o que nós podemos fazer hoje
qual é a minha função hoje, o que dentro daquilo que Deus reservou para a minha pessoa como dom ministerial, o que eu posso fazer hoje de forma prática. Eu quero então que você anote 3, apenas 3, tem muito mais, mas nós separamos aqui apenas 3 pontos que nós podemos colocar em prática para entrarmos ou permanecermos, desenvolvermos a segunda fase então do convite irrecusável, que é a prática. O primeiro ponto é Lucas 9, versículo 2, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ele enviou a pregar. Gente, todo discípulo, ele é enviado a pregar o evangelho para alguém. Falei assim, pastor, como tem pregado sobre isso nos últimos tempos? Mas é uma verdade, todo discípulo, ele foi chamado para pregar o evangelho a alguém. É tão interessante que grande parte das pessoas, ao chegarem na igreja, demonstram interesse pelo louvor. Os instrumentos acabam chamando a atenção da boa parte das pessoas que chegam. Alguns ali se interessam pelos instrumentos, outros querem cantar, outros querem fazer aula, outros querem entrar no ministério sem mesmo saber como é que ele funciona. Glória a Deus, começa com o nosso querer e ali Deus vai nos direcionando. Claro, não estão errados, mas nós não podemos esquecer que existem outros ministérios, como por exemplo, o da pregação da palavra de Deus. Em Atos 6,4, pastor, o senhor está defendendo a sua praia? Não, estou defendendo a praia de Jesus. Em uma das ministrações anteriores, nós vimos que Jesus também era do ministério de louvor. Após a ceia, o que Jesus fez? Convocou todo mundo, foi cantar um hino. Glória a Deus! Todos os ministérios são ministérios de Jesus, mas nós não podemos dar atenção para um e esquecer do outro. Logo, nós temos que orar para que todos os ministérios tenham pessoas que amam Jesus para atuar, para trabalhar. Nós estamos passando por um momento de ali investir na parte de tecnologia, sonhamos com os nossos cultos, inclusive em vídeo, mas tem muita coisa ainda para ser ajustada. Já fizemos algumas coisas, mas tem muita coisa. Mas dentro disso nós já estamos visualizando, olha, vamos precisar de uma pessoa nessa área, a sonoplastia, por exemplo, vamos precisar de uma pessoa nessa área da técnica, o outro para monitorar a transmissão, o outro para colocar no ar, o outro para... Então, a igreja do Senhor funciona com gente trabalhando, com gente servindo, com gente disposta, né? Claro, cada um tem um chamado, tem um perfil também. Às vezes nós queremos ir para uma determinada área, é um querer só nosso e às vezes não dá, mas com o coração disponível, a Deus faz a obra na nossa vida. Então aqui Atos 6, no versículo 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Olha, servir alimentos, se preocupar com as necessidades da comunidade, sim, tudo isso é muito importante. Sabe, se você já faz isso, glória a Deus, né? Quando você tem essa disposição, se preocupa com isso, aleluia. A igreja de Atos se preocupava com isso, servir, levar a cesta básica, ela promover a alimentação, o cuidado até mesmo com as viúvas. Mas os apóstolos entenderam que não poderiam abrir mão do ministério da palavra. Então o que eles fizeram? Instituíram outras pessoas chegaram, os diáconos foram ali formados para justamente dar tempo aos pregadores de estudar e pregar com qualidade. De tão importante é ide e pregai o evangelho a toda criatura. O que precisamos para nos tornar um pregador então? Ser discípulo. Já que o discípulo é a pessoa que permanece na palavra. Gente, para pregar o evangelho, o requisito número 1 não é ser bom de microfone, o requisito número 1 é ser discípulo, porque lá em João 8, 31, 32, você vai lendo ali, você então vai descobrir que a característica do discípulo é aquele que permanece na palavra, porque essa palavra o liberta, e ele então é livre a cada dia, e ele se torna cada vez mais, ali podendo praticar esse chamado de Deus para a sua vida, ou seja, pregar o evangelho. E Jesus não está chamando aqui pregadores de microfone apenas. Jesus não está chamando pregadores de microfone, está chamando pregadores que pregam um a um, que prega na fila do banco, que prega para o colega de trabalho, que prega para o parente no aniversário.
de casamento, no aniversário, enfim, de pessoas, no chá de fralda, pessoas que pregam em devocionais na empresa, pessoas que vão fazer a obra de Deus pregando a palavra, pessoas que colocam o evangelho na sua rede social, pessoas que fazem abordagem ali pelo WhatsApp 1 a 1, ou seja, ele está chamando pessoas que pregam a sua palavra. Ele não está chamando youtubers a fim de ganharem ali os seus likes e as suas remunerações do Google AdSense. Verdade, tem muita gente boa na internet, mas tem gente boa fazendo conteúdos para vender, ganhar os likes, ter inscritos e ali poder então vender os seus conteúdos também. Então a gente tem que ter até mesmo muito cuidado. Olha, ele não está chamando youtubers, mas glória a Deus que existem alguns abençoados e ungidos por Deus para pregar o evangelho também de forma na internet internacional. Eu tenho que descobrir qual é o meu chamado, e Deus assim me colocará nele, e obedecer quando ele falar, sim, chegou a sua hora, vem. Então ele está chamando pessoas para pregar a verdade, para falar a verdade, de forma assim muito simples, para aqueles que precisam ouvir o evangelho. Sabe o que a pessoa lá que não conhece Jesus precisa? Ela não precisa saber sobre escatologia logo de cara, ela precisa saber o que Jesus fez na sua vida. Essa é a sua mensagem, é isso que você vai pregar que existe um Deus que ama, que cura, que liberta, mas principalmente salva. Às vezes você vai pegar o nome dela para orar. Não, pastor, calma, isso aí eu vou falar daqui a pouco. Então pregue o evangelho. A igreja de Atos, ela havia crescido muito, e então eles identificaram a necessidade de se organizarem em pregadores, diáconos e etc. Por quê? Porque senão iriam perder o que tinham conquistado. E ali eles colocaram essa direção, todos concordaram, e ali pessoas cheias do Espírito Santo entraram então para o diaconato daquela igreja, para que os pregadores pudessem pregar. Qual foi o resultado dessa organização? Qual foi o resultado das pessoas ouvirem o chamado, obedecer o chamado e querer romper? Gente, muita gente no tempo aí de faculdade, funcionando normalmente, mais trabalho, eu conheço pessoas que servem ao Senhor mesmo nesse tempo, porque amam servir a Deus, amam pregar o evangelho, amam orar por outros, amam ver vidas sendo resgatadas por Jesus e não aguentam apenas olhar, querem participar, se esforçam, né? E a gente assim tem buscado a cada dia orar e pedir a Deus, Senhor, renova esse amor em mim, porque eu não quero deixar a obra do Senhor para trás. Eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar, eu quero colocar o chamado do Senhor na minha vida em primeiro lugar. Aqui em Atos 6:7, olha o resultado disso. E crescia a palavra de Deus. O que crescia? E crescia a palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas apaixonadas com o evangelho, apaixonadas com Jesus, amavam Jesus, e isso aparecia, isso surgia, isso brotava do seu interior, fluíam rios de água viva, porque por onde passavam, falavam de Jesus. Eu tenho irmãos em Cristo que quando eu me encontro com eles, se for ali analisar, a gente fica horas falando da Bíblia, da palavra. Meu Deus, é tão bom, é tão gostoso, mas a gente quer fazer isso para aquele também que não conhece o nosso Deus. Nós estamos num tempo fácil, se você falar que quer enviar um versículo para a pessoa, se você falar que quer orar por ela, se você falar que quer levar uma mensagem de Deus, ela vai aceitar. Não é uma mensagem de doutrina religiosa, nem costumes, mas uma palavra genuína, vinda do trono da graça, um versículo, glória a Jesus, e Deus pode usar aquele um versículo, e Ele pode transformar, convencer, através do Espírito Santo aquela vida. E o que aconteceu? E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Gente, não se multiplicava o número de membros daquela igreja, não, se multiplicava o número de discípulos, e isso é tão diferente, isso é muito diferente. Glória a Deus, você é discípulo, está aí ouvindo a palavra, interagindo com a gente nos grupos e na rede social, anunciando a palavra para todo lado, aleluia. Quem sabe chegou a hora de darmos mais um passo, e grande parte dos sacerdotes obedeciam a palavra, a fé
graças a Deus, até os sacerdotes, aqueles que eram religiosos, eles começaram a crer em Jesus. Por quê? Porque tinha discípulo trabalhando. Quando o discípulo prega a palavra, até o religioso se converte a Jesus. O que eles estavam fazendo, esses discípulos aqui em Atos, os apóstolos, os diáconos, a igreja que se posicionou e falou, eu quero servir a Deus. O que eles estavam fazendo? Vivendo a segunda fase do convite irrecusável de Jesus. É isso mesmo que eles estavam fazendo, vivendo, colocando em prática, meu Pai, o convite irrecusável de Jesus. Eu estava ali acompanhando meu pai no hospital, após a pregação, de um convite irrecusável, e pensei, meu Deus, estava ouvindo lá também, ouvindo lá, pensei, quando foi ao ar, pensei, daqui a pouco meu telefone vai disparar, pessoas vão me ligar aqui falando, pastor, eu aceito o convite, pastor, eu quero me alistar, pastor, eu quero ir com o senhor, pastor, aonde tem uma obra para a gente fazer, pastor, eu quero largar tudo para seguir Jesus. Eu pensei, eles vão vir aqui para o hospital, eles vão me mandar mensagens, como que nós vamos fazer para fazer a obra, vou ter que agendar com eles para a semana, para daqui a pouco, para no outro dia de manhã, vou ter que... Então a gente fica doido, para que toda a nossa cidade, para que todo mundo receba esse evangelho, e seja ali em nome de Jesus, salvo por Jesus. Então eu preciso o quê? Viver a segunda fase desse convite, que é pregar o evangelho. Já prega, glória a Deus, já leva a palavra, aleluia. Você é chamado para orar e levar o evangelho ali na sua empresa, nos momentos devocionais, nos aniversários da sua família, nos aniversários dos seus irmãos em Cristo, numa transmissão pela internet, glória a Deus. Não é ainda? Comece a orar, Deus vai levantar você. E é claro, a gente anda em submissão à palavra de Deus e às nossas lideranças, mas nós devemos avançar, mesmo em tempo de pandemia. Sim, mesmo nesse tempo você pode se alistar para fazer a obra. Há sempre uma forma de fazer, Deus dá sempre uma estratégia. É lindo ver que o ministério de intercessão não parou nas terças, só porque os encontros não puderam mais ser ali presenciais desde março. Desde o dia 16 de março, 16 foi uma segunda, 17 de março foi uma terça, desde esse dia as reuniões elas estão no online, cada uma da sua casa, mas debruçando sobre a mesma lista, orando e buscando a Deus. Assim vai os outros ministérios, o da palavra. Semana passada eu passei perto de uma empresária aqui do bairro Baixada e disse para ela falando desse tempo tão desafiador, eu falei, eu quero ir lá na empresa levar ali a mensagem, a pregação, eu quero levar um versículo, e ela falou, quando o Senhor quiser. E sabe por que eu ainda não fui? Porque Jesus, ele deu uma ordem, vai de 2, então eu estou esperando aquele que vai falar, pastor, eu vou com o senhor lá nessa empresa, e nós vamos como? De máscara, de álcool gel, de oração, nós vamos na unção, não vamos aglomerar, não vamos fazer nada fora disso, nós vamos lá para dizer, Jesus está aqui neste lugar. Eu como cristão não posso aceitar que a minha cidade pendure um banner escrito que o comércio de Manhuaçu está em luto. Pode até alguns fazerem, porque deve não conhecer ou não ter tido uma revelação de Deus acerca disso, mas quem põe que está em luto é porque já morreu e já perdeu. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Enquanto uma cidade coloca o seu comércio de luto, a igreja precisa de ir até esse lugar e falar, eu estou declarando vida sobre esse lugar, e aonde há vida não há morte. Se não tem morte, não tem por que ficar em luto. Meu Deus, vamos orar, vamos levar uma palavra que liberta as pessoas da ignorância espiritual. Então, o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer na segunda fase desse convite irrecusável? Primeiro, pregar o evangelho a toda criatura. É ordem de Jesus, já não tem nada a ver mais com o pastor Rodrigo, é ordem de Jesus. Pastor, e se eu não cumprir? Aí nós temos que ligar para Jesus e ver com ele o que ele vai falar, eu já imagino. Então vamos pregar a palavra, irmãos. Nós estamos com a faca e com o queijo na mão, nós podemos compartilhar pregações, versículos, podemos gravar áudios, podemos ir até as pessoas, claro, com responsabilidade, dentro da direção de Deus, mas podemos. Segundo ponto, está em Lucas 9:2 também, lá Lucas 9:2, vamos voltar lá, quem sabe você vai marcar esse versículo aí no seu coração,
você vai postar esse versículo, esse trecho para todo lado, já em oração para o cumprimento dele também, em nome de Jesus. Então olha, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, a curar os enfermos. Aqui então entra a intercessão, aqui entra a oração, aqui entra a fé. Aquele que prega também tem que ter fé, claro, mas aqui entra a fé também. Em nome de Jesus, levante as suas mãos e comece a declarar a cura física e emocional de pessoas que você conhece. Em nome de Jesus, comece a falar que pessoas serão curadas, que pessoas sairão da UTI vivas e sem sequela, porque acontece. Em nome de Jesus, comece a orar. Quando os discípulos de Cristo clamaram a Jesus pela vida, não é? Ali é do meu Pai, muitos discípulos de Cristo clamando de diversas denominações, da nossa, de outras pessoas, discípulos de Cristo. Sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu? Começaram a declarar ele curado, todos nós oramos. Como é que ele está hoje? Ele está numa fase já adiantada, ele saiu da UTI ileso, ele está em casa, num processo de recuperação, mas ele saiu de lá sem sequelas, e ele não vai ficar com sequelas. Por quê? Porque a igreja se posicionou para orar, para buscar a Deus, para declarar a cura. Os médicos, os enfermeiros, os amigos testificaram que foi o que? Milagre. Os próprios médicos falaram: olha, pelo jeito que nós vimos seu pai chegar no hospital, e nós que estávamos com ele o tempo todo. Mas é tão interessante, Deus coloca certeza de fé naquele que crê no poder do nosso Deus, o Todo-Poderoso, porque antes do meu pai ir para a UTI, eu já estava combinando com ele como que seria esse período, o período que ele estivesse de casa em alta, aonde as visitas estariam suspensas, como estão. Então nós temos que ter o quê? Fé. Quantas vezes nós não declaramos aquela bactéria morta dentro do organismo dele, e isso aconteceu para a glória de Deus? Nós precisamos ter fé, declarar a cura. Quem que faz isso, pastor? Discípulos de Cristo. Eu sou discípulo de Cristo e não sabia. Não tem problema, a partir de agora você já sabe que em nome de Jesus você pode orar. Quem que vai fazer o milagre? É Jesus, então não se preocupe, só ore. Ore, ore, ore e ore, porque a glória ficou com Jesus. As pessoas viram o nome de Jesus, e outros que pediram em outros nomes, elas sabem que a igreja pediu em nome de Jesus, então elas sabem quem é que foi o autor do milagre. Foi Jesus. Quando você coloca o autor do milagre junto, as pessoas irão reconhecê-lo, e é isso que ele quer. Quando Jesus disse que deu autoridade, ele estava dizendo que em nome dele, ele estava conferindo poderes aos discípulos para irem fazer a sua obra em seu nome. Se a igreja não fizer a obra, pessoas permanecerão com as suas dores. Deus é Deus. E ele que é Deus, ele prefere revelar a alguns, dar direções a alguns, para que essas pessoas, esses alguns discípulos do Senhor Jesus, possam então ter a direção de Deus, a orar, a declarar o nome dele sobre aquela situação, sobre aquela causa. Nós não éramos médicos, mas nós orávamos: Senhor, mostra para quem o Senhor quiser, e o Senhor pode usar o médico, mostra para ele qual é o diagnóstico certo. E o médico chega espantado no quarto e diz: o seu pai tem isso aqui. Então é tão interessante, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a direção de Deus. Aquele que crê e receber, e ali alinhar com a vontade soberana do Pai, ele vai receber o milagre. Aquele que partir em Cristo também, porque lá no céu não entra ninguém doente. Então você pode orar com todas as pessoas por cura. Então esse é o segundo ponto, a curar os enfermos, a orar, a declarar. Assim, é tão bacana, você pode ligar para os seus contatos aí, seus amigos, colegas de grupo, grupo da família, grupo da escola. Você vai descobrir quem é que está doente, quem é que está enfermo, quem é que o casamento acabou, quem é que está quase acabando, quem é que está endividado. Você vai descobrir oportunidades para você fazer a obra. Pastor, você é doido, você vai pregar isso? Ninguém vai fazer. Aquele que tem um arder no coração por ver Jesus voltando, vai fazer.
Porque, irmãos, isso está conosco, a igreja, os discípulos, não tem nada mais importante do que isso. O resto são condições e oportunidades que Ele nos dá. Tem uma mulher, a Tábita, nós vamos falar daqui a pouco sobre ela. Deus deu a ela uma condição, sabe qual? Financeira. E como que ela fazia? Ela fazia a obra também através das suas finanças. Eu sei que Deus deu um coração voltado para ali fazer a obra. Deus recruta, coloca no coração e a pessoa obedece e faz. Então o segundo ponto, a curar os enfermos. Olha o terceiro ponto aqui em Lucas 9 também, no versículo 6, Lucas 9, no versículo 6, Jesus, irmãos, tantas profecias nós recebemos já acerca aqui da fé em Cristo, que Jesus quer fazer. Poucos atrás recebemos de uma pessoa, teve um sonho, e nesse sonho ela viu, sabe o que ela viu? Ela viu uma reunião de adolescentes aqui da igreja. Agora essa pessoa, ela viu 500 adolescentes nessa reunião. Nós temos que chamar à existência os sonhos de Deus. São pessoas que não estão aqui no nosso dia a dia, pode até nos acompanhar pela internet, mas nós não conversamos com essa pessoa durante a semana, nem durante 15 dias, talvez no último mês, mas ela teve um sonho, nos ligou e falou: eu vi uma reunião de adolescentes lá da sua igreja. Sabe quantos adolescentes que tinham? 500 adolescentes. E vai acontecer com a gente de braço cruzado? É claro que não. Deus está liberando algo, e nós precisamos pegar pela fé, nós precisamos ir, porque atrás de um adolescente tem a mãe, tem o pai, tem os irmãos, aleluia, tem os parentes, tem a escola que ele estuda. Meu Deus, nós temos que olhar como Jesus olha, nós temos que olhar como Jesus vê, e nós temos que fazer como Jesus fez. Olha Lucas 9:6, olha o que acontece aqui na segunda fase, ali do chamado e do convite irrecusável de Jesus para aqueles discípulos. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Saindo eles, sabe o terceiro ponto, o que eu preciso fazer, ou o que eu posso fazer? Eu posso e eu preciso fazer, sair da zona de conforto. Eu preciso sair da zona de conforto. Não tem como eu fazer a obra de Deus ali no meu quadrado, só do meu quarto, só daquele jeito em que não haverá renúncia, não haverá choro, não haverá compromisso, não haverá renúncia. Sabe, irmãos, às vezes para fazer a obra você tem que jejuar por vida de outras pessoas, você tem que orar, você tem que levantar X hora, você tem que estar em compromisso com aquilo que você está fazendo. Se você exerce um ministério, você precisa orar por ele. Se você está acompanhando pessoas, se você sonha com conversão, tem que estar na lista sua de oração. É tão interessante sair da zona de conforto. Olha, Jesus não foi com os discípulos. Ele anda com os discípulos na primeira fase. Nessa segunda, então ele convoca e ele fala: está na hora de vocês irem, eu vou ficar. Mas como ele era Deus e ele continua sendo, você de tudo não vai sozinho. Sabe o que ele está querendo dizer? Parou o tempo em que eu vou apenas cuidar de você. Agora eu vou cuidar de você, com você cuidando de outra pessoa. Eu vou cuidar de você, com você pregando para outra pessoa. Eu vou cuidar de você, com você orando por outra pessoa, jejuando por outra pessoa, convidando outra pessoa, chamando a existência o que não existe na vida de outra pessoa. É isso que Jesus está falando com a sua igreja. E uma pandemia não pode parar a igreja. Repito, eu não estou falando de nós aglomerarmos, nem quebrarmos as regras. Deus não precisa disso. Ele dá estratégias específicas para aquele que quer obedecer. Ele dá estratégias específicas. Precisamos nos mover, sair do lugar. Como? Usando as inúmeras formas que temos. O WhatsApp, que ferramenta abençoada, se você usar do jeito certo. O telefone, o trabalho, a rua, Deus já preparou tudo, a gente só precisa ir, ou para aqueles que já estão indo, só precisa continuar. Deus quer usar os relacionamentos que temos para que anunciemos Jesus. Sabe, irmãos, tem
11 anos, né, que eu me converti, foi lá em 2009, faça as contas aí. E assim que eu me converti, Deus me deu um sonho. No sonho Ele mostrava uma pessoa também convertida, mas essa pessoa não se converteu até hoje, não declarou publicamente a sua fé em Jesus, vamos falar assim. Mas então, são 11 anos que eu oro por essa pessoa, 11 anos que eu sonho com essa pessoa, sonho mesmo. Quando eu esqueço de orar, eu deito na cama, Deus me dá um sonho, eu tenho que lembrar dessa pessoa. Poucos dias atrás, essa pessoa sofre um acidente. Então, se você que está em oração por uma conversão de uma vida, essa pessoa, Deus, Ele causa, ou Ele permite uma oportunidade para você orar, você tem que estar próximo, de uma forma que você vai saber, e quando você souber, você vai ter que botar a boca no trombone e falar: essa é a minha oportunidade, a hora chegou. E quando eu recebi aquela notícia, primeiro eu fiquei ali preocupado, num segundo momento eu pensei, eu posso fazer alguma coisa, como? Orar, intervir. Chamei a Eliane, nós oramos lá na sala do meu escritório, mas depois eu peguei o WhatsApp e liguei para os seus familiares, seus filhos e a sua esposa, e disse: o que aconteceu? Eu quero orar em nome de Jesus. E aconteceu exatamente isso. Nós começamos a orar, mas nós falamos que estávamos orando, e Jesus operou. E ali meia hora antes, isso com meu pai lá na UTI, meia hora antes, eles vão e me ligam, falam: Rodrigo, ora, entre em oração. Por quê? Porque vai acontecer a cirurgia agora. Olha, as pessoas ligando para a igreja, entre aspas, para a igreja então orar, para a igreja então buscar o Deus que elas ainda publicamente não o confessaram. Vocês entenderam? Isso é oportunidade. Isso é oportunidade. Eu disse: sim, eu vou ficar aqui de oração. Eu tinha uma visita para fazer no dia. Eu fiz a visita na hora da cirurgia, mas lá eu fiquei antenado, fiquei em oração, fiquei com o zap ligado. A cirurgia acabou, me ligaram, foi um sucesso. Eu disse: glória a Deus. E orei ali naquele áudio mesmo de resposta, para eles saberem que Deus que eu invoquei, que eu não invoquei só o nome de Deus, todo mundo tem um Deus, eu invoquei Jesus sobre aquelas vidas. Depois eles ligaram chorando, emocionados, porque o meu Deus, o Deus que eu sirvo, então fez a obra na casa deles, na vida deles. Aleluia. Você é um pequeno exemplo que eu quero contar, para que antenado com aquilo que Deus quer fazer ao seu redor. A nuvem de testemunhas, elas precisam de ver isso em nós, disponibilidade para ali praticarmos o que Deus colocou em nossos corações. É muito bom então receber o carinho de Jesus, o colo de Jesus, o cuidado, o tempo, o alívio, o descanso, glória a Deus. Mas é melhor ainda ser portador de tudo isso a outras vidas. Melhor ainda quando você recebe o carinho, você recebe o cuidado, você continua sendo discipulado, mas você começa a trabalhar com outras vidas também. Meu Deus, fazer parte da grande comissão não tem preço, não tem diploma, não tem carreira, não tem rendimento, não tem nada que possa então compensar isso. Quem você conhece que precisa da intervenção de Deus? É uma pergunta. Quem você conhece que precisa da intervenção de Deus? Já pensou em fazer um contato? Já pensou em colocar na sua lista de oração? Faça isso. Coloque essa pessoa na sua lista de oração e comece a orar por ela. Depois faça um contato com essa pessoa, mencione que você está em oração, aproveite para ouvir mais alguma coisa, ela vai falar de alguma coisa que ela está orando, depois você vai repetindo esse processo, oração e comunicação, você vai lançando iscas, até a pessoa morder. Quando você assustar, ela já vai estar embatizado. E se for na pandemia, a gente batiza, faz a transmissão online, ao vivo, para quê? Deus vai ser glorificado. Mas a igreja, quando assim pensa, os frutos eles vêm, o ano é da frutificação. Faça contato, ore, apresente a causa que essa pessoa te apresentou, fale de Jesus para ela durante o projeto de oração. Se você fazer um convite para ela vir para a igreja evangélica, ela não vai vir não. Mas se você disser que Jesus, o seu Deus, resolve problemas, ela vai querer. Depois ela vai entender que Jesus faz muito mais do que resolver um simples problema.
Ele salva, Ele dá vida em abundância, Ele nos põe no colo quando a gente precisa, Ele põe ponte para a gente passar. Agora, o que eu vou fazer com tudo isso que Ele já fez por mim? Eu preciso contribuir tudo isso. Como a salvação é pela graça e de graça, eu não preciso comprar, então eu não tenho que pagar para Jesus. Então o meu ato de amor vai ser levar outras pessoas para Cristo. Por quê? Porque eu sou discípulo, eu aceitei o convite e agora eu quero mergulhar nessa segunda fase e praticar a palavra de Deus, pregando, orando a outros, invocando o nome do Senhor Jesus. Quando vier o resultado, aí você vai dar a glória para Deus, você vai dar a glória para Jesus, a pessoa vai te contar, eu consegui, aquilo aconteceu, meu Deus, que coisa boa, você vai falar, eu orei a Jesus, você lembra que a gente estava orando? Então, vamos agradecer-lhe juntos. Qual a conclusão? Eu preciso aprender algumas coisas com isso. Então a gente ministrou 3 tópicos daquilo que a gente podia fazer. Agora, muito rápido, eu quero contar para você quais 3 pontos que eu aprendi, que eu concluí, e eu espero que seja a sua conclusão também, acerca disso que nós falamos, de entrar para essa segunda fase do convite irrecusável de Jesus. Primeiro ponto da conclusão, está em João 14, 12. Você já viu The Chosen? Vai ser tão bom se você fazer uma reunião na sua casa, e se vocês assistirem ainda essa semana, até o final de semana você aproveita, você controla o tempo, então você assiste 10 minutos, 15, 20 se conseguir, mas alguns não conseguem ver a série toda numa noite, mas você pode ver também, vai ser tão bom, você vai ver o que a gente lê, é tão gostoso, mas você pode também falar, eu quero ir para a segunda fase, eu quero ser de verdade alguém que faça a obra de Deus. A questão toda é que a gente mistifica muito, coloca muitos empecilhos. A pessoa só precisa ser um discípulo de Jesus e mais nada. João 14, versículo 12. Pastor, eu tenho medo. Que medo, senhor? Você está em Jesus e na fé em Cristo? Aqui não tem medo. Jesus lança fora todo o medo, e quem tem fé não anda por medo. João 14, 12, olha o que está falando. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e atenção, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para Pai. Sabe qual o primeiro ponto da conclusão? Que podemos fazer as obras de Jesus e outras maiores ainda. Podemos fazer as obras de Jesus, o paralítico andar, o ímpio converter, o doente ficar curado, o cego voltar a ver, glória a Jesus, mas eu tenho que crer, eu tenho que orar, e orar com fé, e o resultado, você sabe, está nas mãos daquele que é todo poderoso. Podemos pregar, anunciar a palavra, cuidar de vidas, crescer, resgatar pessoas e mais pessoas, mas nós temos que ter isso dentro do nosso coração. Nós temos que ter isso dentro ali da nossa vida, como no nosso dia a dia. Está na fila do banco? Eu estou com isso no meu coração. Qual a necessidade da minha comunidade local? Boa pergunta. Qual é a necessidade da minha comunidade local? Já que eu quero fazer a obra do Senhor, eu preciso saber o que a minha comunidade ela demanda ali da parte espiritual, da parte social, da parte pessoal, profissional. Eu preciso entender, porque aí eu vou pensar e buscar de Deus o que eu posso fazer, o que nos cerca, o que tem ao nosso lado, qual é o público que está à nossa volta, qual é a necessidade desse público. Alguém aqui lembrou das crianças? Alguém aqui lembrou das prostitutas? Alguém aqui lembrou daqueles que estão nas drogas? Alguém aqui lembrou dos meninos de 12 anos, de 13 anos, que já são traficantes de droga aqui no nosso bairro? Pastor, como é que nós vamos lá? Vamos orar. Se você ainda não consegue ir, se eu ainda não vou, vamos orar, Deus vai trazê-los para cá. Então eu preciso, ou vai nos levar a dar uma direção, que eu estou querendo dizer, a necessidade que está à volta da sua casa, do seu condomínio, do seu prédio, dos seus familiares. Entra quente nessas necessidades, levando Jesus até elas. As respostas para essas perguntas vão levar você às obras que Jesus confiou para você, obras que podem ser iguais às que Ele fez, na mesma proporção que Ele fez, mas também pode ser obra maior. Eliseu veio depois de Elias,
E quando Eliseu vai assumir ali ao lugar de Elias, a posição de Elias de profeta, então Eliseu teve a oportunidade de escolher um presente. E Eliseu, ele não escolheu nada de comer e nem de beber, porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, é justiça, é paz, é alegria na presença de Deus. Ele escolhe porção dobrada de Elias. Então ele fez os milagres, tudo que Elias fez, ao dobro, ao quadrado. Foi um negócio de doido, parecia ali Jesus, mas apenas era um representante de Jesus fazendo tantos milagres ali no Primeiro Testamento. Entende? Eu preciso ter isso. Eu sou costureira, beleza, que coisa boa. Quantas pessoas que a costureira não encontra durante uma semana? É você que Jesus quer. A costureira, a boleira, a pessoa que vende, a pessoa que compra, a pessoa que ensina, a pessoa que estuda. Meu Deus. Segundo ponto, ter aceitado o convite implica em fazer a obra. Ué, pastor, aceitei que, eu entendi, na verdade, que pensei que, na verdade, aceitar Jesus era só para salvação. Bobinho você, hein? Aceitar Jesus está embutido fazer a obra de Deus. No começo é assim mesmo, a gente acha que é só para Ele nos salvar. É mesmo? É verdade. Pessoa arrepende seus pecados nos últimos segundos de sua vida, é possível, ela se salva, eu creio. Mas Ele nos chama assim tão novos, é para fazer a obra dEle. Implica em fazer a sua obra. Atos 9:36. Ah, pastor, mas eu achei que era... Não é só isso. Ele tem mais para você. Ele não quer só que você assista, Ele quer que você entre em campo. Ele tem certeza que você vai marcar muito gol, que com você tem alguma coisa talvez que Ele não contou para ninguém, e tem outras coisas que Ele já contou, mas a união faz a força. Atos 9:36, então a igreja toda trabalhando, toda orando, toda buscando, glória a Deus. Atos 9, versículo 36, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, ou Tabita, que traduzindo se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e de esmolas que fazia. Outra versão diz que, além dela estar cheia de boas obras, ela contribuía com as suas finanças. Esmola, não é finança, ela dava dinheiro, ela investia na obra de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que ter aceitado o convite implica em fazer a obra. Essa Tabita, ela então aceita Jesus como Senhor e Salvador, e ela começa a fazer a obra de Deus, e são diversas obras, diversas, e financeiras também. Então ela se disponibiliza, ela vai, ela fala, eis-me aqui, eu não posso ficar de fora. Então há diversas formas de representarmos Jesus e sermos a igreja dele, e não da igreja, a igreja dele. Não crie barreiras, esteja com a sua mente aberta, seja você, mas seja você em Cristo e não você em outras obras. Sabe, há diversas formas. Nem a sogra de Pedro escapou. Jesus a curou daquela febre, Jesus a curou daquela enfermidade, lhe deu saúde. Aí ela entendeu, Ele não me deu saúde para ficar assistindo todo mundo trabalhar, eu vou servi-lo. Lê, ela o serviu imediatamente, ela se levanta e começa a servir a obra, servir Jesus. E nós vamos orar por aquilo que Deus vai fazer usando a sua vida. Irmãos, Ele crê tanto, Deus quer mais a gente com Ele do que às vezes a gente quer Ele com a gente, mas Ele assim continua querendo, então vamos aproveitar. Ele acredita mais na gente do que a gente acredita na gente, mas Ele acredita, então vamos acreditar nele, a nossa fé está nele. Terceiro ponto da conclusão, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. A obra de Deus é constante. Seja constante. Quando é que nós vamos parar de fazer a obra? Quando 1 Pedro 1,9 acontecer. A missão só termina quando a visão se cumpre. 1 Pedro 1,9. E aqui eu termino. 1 Pedro 1,9. O que, pastor? Quando é que eu vou...
quando ele te chamar, ou quando ele voltar. Primeiro, não tem aposentadoria? É claro que não, gente. Pastor não se aposenta, ele pode aposentar lá para o INSS, quem estiver recolhendo. Mas ele é pastor até quando? Até Jesus o chamar. Não é uma profissão, e assim bem aqueles que têm ministério em Cristo. E eu sei que se você é discípulo, você tem ministério em Cristo Jesus. Então 1 Pedro 1:9, olha o que diz: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Quando é que termina? Quando a visão se cumprir. E quando a visão se cumprir, ali já será salvação plena para a sua vida, mas para a vida daquele que você está evangelizando, cuidando, orando, clamando Jesus sobre a vida dele, sobre o bairro, sobre a cidade, sobre o país, sobre a nação que Deus colocou no seu coração para você orar. Então eu quero orar sobre isso, sobre nós aceitarmos de verdade esse convite irrecusável na prática e continuar praticando, ou começar a praticar para a glória de Deus o nosso Pai, de entender o chamado, entender que Jesus não chama só para nos salvar, Ele nos chama porque Ele quer nos usar nesta grande obra, maravilhosa obra dEle, é dEle, mas nós somos comissionados para fazer. Então feche os seus olhos, eu quero orar com você agora. Talvez você está cheio de medo, cheio de resistência, talvez você está achando que não vai dar, talvez você, meu Deus, eu não fui chamado nada. Foi? Você vai ver. Feche seus olhos, nós vamos orar. Deus vai te dar um sonho, uma direção. Ele já deu aqui na palavra, mas Ele pode confirmar com você. Seu coração vai queimar aí por algo, e Ele vai falar com você e vai dar tudo certo. Por quê? Porque Ele é Deus, é todo poderoso. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora apresentar os corações, ó Pai, ao Senhor. Meu Deus, faz a Tua obra, manifesta o Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Eu quero colocar diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é Deus, que o Senhor Deus venha contemplar as vidas agora que ouviram essa ministração, inclusive a minha. Meu Pai, que haja um arder dentro de nós, pelo cumprir da obra do Senhor em nós, pelo cumprir ali, meu Deus e meu Pai, das direções dos céus às nossas vidas. O Senhor está chamando pessoas agora, não é para passear com o Senhor, é para fazer a obra do Senhor, não é apenas para olhar quem já faz, é para fazer também, porque o Senhor chamou aqueles discípulos para fazer, e eles não foram de qualquer jeito. O Senhor deu autoridade aos seus discípulos, e nesta hora, Pai, eu ministro isso na vida de cada um, a autoridade de Cristo para fazer a obra de Cristo, em nome de Jesus. Que você que está ouvindo agora creia que Deus o chamou para que a obra dele aqui neste lugar cresça, se expanda, para que o nome dele seja levantado, o nome de Cristo, do ungido, do Messias, do Salvador, para que pessoas se rendam a ele, para que pessoas saiam das drogas, da prostituição, para que famílias sejam restauradas, para que pessoas sejam curadas, mas que todos sejam salvos pelo poder do nosso Deus. E Ele agora, Ele está chamando você, e eu quero repreender as palavras de medo, eu quero repreender os sentimentos de medo, eu quero repreender agora em nome de Jesus, tudo aquilo que falaram contra você, que disseram que você não ia dar em nada. Isso está repreendido em nome de Jesus, porque você é filho, você é filha de Deus, e em nome de Jesus, os sonhos dele, sim, eles se realizarão sobre a sua vida. E o sonho que Ele tem antes da fundação do mundo é que você possa falar dele às outras pessoas, aonde Ele te colocar. Creia nisso, que Ele está dando direções, está dando a palavra, está dando para você, e que você possa segurar aí pela fé, e no tempo de Deus vai se cumprir na sua vida. Por isso, Pai, nós oramos e nós entregamos cada vida a Deus nas Tuas mãos, que o Senhor realize todos os sonhos já traçados no céu para cada um, em nome de Jesus. Eu oro e eu entrego cada um nas Tuas mãos agora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Que bom que você estava com a gente, que bom que você está por aí, e que bom que você vai estar com a gente também no domingo 10 e 19. Glória a Deus. Estamos aqui na fé em Cristo, vivendo o sonho de Deus, no discipulado, nas visitas, por telefone, no WhatsApp, pessoalmente, estamos juntos,
e vamos vencer juntos. Grande abraço, que o Senhor nosso Deus te abençoe, que Ele te guarda, que o rosto dEle resplandeça sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e que Ele te dê a paz, em nome de Jesus. Aleluia e glória a Deus. Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo.